sempre vão te criticar. Se eu suportar esse primeiro processo, vai vir o segundo, que é o que eles vão duvidar de mim. Pô, ele tá fazendo isso aí, mas Cadê nem o deve estar resultado? dando certo. Não tá dando Isso dinheiro. aí é questão de tempo pra ele parar, pra ele ver que esse mercado acabou. E aí, na hora que você ganha o mercado, vem o último fator, que é a admiração. Ele fala, não, puta, aquele cara era meu amigo. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aí do HiPod, o podcast da Nova Economia, hoje com um convidado especial. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Diego. Obrigado pelo convite, Rogério. Eu tô aqui com o Carlos Rogério, que vai me ajudar aí, né, Carlos, nessa sabatina para esse cara aí que tá... Talvez ele nem perceba, mas ele tá dando uma mexida no mercado já do Mato Grosso do Sul, né? Com certeza, isso é muito E positivo, do Brasil, né, cara? pelo jeito, muito né? Bom, muito bom. Rafael, de fora, assim, talvez você não perceba, né? Uhum. Por mais que o Rogério tenha uma proximidade com você, mas você vem chamando atenção, cara. A gente vem te percebendo, sabendo quem é você, né? No seu movimento aí, empreendedor. Eu acho que tudo que nós vamos falar, então é bem legal. Eu acho que o Mato Grosso do Sul, principalmente nosso estado, precisa de gente como você, que até o próprio livro tá ali e fala, né, inquieto, né, que tá mexendo, tá em movimento, né, cara, tá buscando, isso aí faz a economia rodar, isso que gera desenvolvimento, né, Rogério? Com certeza, com Então, certeza. trazer gente igual você para nós é trazer metodologia que você tá usando, mas trazer também inspiração aí de um cara jovem que tá conseguindo fazer mudanças aí exponenciais no mercado. Legal. Beleza? Muito bem-vindo, prazer obrigado. ter você aqui, de verdade, você que é um cara que me lembra muito um pouco do que eu fiz, né? Que eu tô um pouco mais velho, tô com 42 anos já, mas quando eu olhei sua história, eu falei, cara, deu um certo rapport. Mas eu tô é muito legal ver um jovem igual você impactando a cidade, impactando o estado, e eu tenho certeza que já impactando o país, né? Não, é um foguete sem ré, né? Esse cara. Tem... E assim, fala um pouco de você, Rafael. Fala aí de quem você é, de onde você veio. Pode ficar à vontade aí, vamos conhecer um pouquinho de você, tá? Pô, cara, legal. Eu agradeço o convite, agradeço também vocês estarem falando exatamente esse período evolutivo que eu me encontro. E esse período evolutivo, ele vem exatamente lá atrás, quando eu realmente era... Que eu até falo um pouquinho hoje, que hoje também eu sou palestrante sobre vendas. E eu falo até isso bem sempre no início das minhas palestras, que é o que me fez me levar para onde eu estou indo hoje. O que me levou até o caminho de querer evolução. E quando eu paro para pensar que são pequenos gatilhos que a gente vai tendo lá atrás, Legal. um desses gatilhos que eu tive, o Rogério faz até parte desse gatilho, para quem não sabe, o Rogério é meu primo. Nossa, E... meu sobrinho. Família boa aí. Primo é melhor do que tio, né? E lá atrás, eu via o Rogério como algo a ser alcançado. Legal. Que era um sucesso que a gente tinha dentro da família. Eu falava, cara, eu no mínimo quero chegar próximo do que ele é. E Legal. aquilo me despertava um certo interesse sobre sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso familiar, que era tudo que eu via e que me espelhava. Dentro disso, eu até comentei com ele há pouco tempo atrás, no churrasco de família, que eu falei, Rogério, você me serviu como um dos pontos, um dos gatilhos de virada para que eu quisesse transformar o meu futuro numa outra realidade, porque não significa que eu vim de uma família pobre que eu preciso continuar nela, não significa que eu vim de uma família desestruturada que eu preciso continuar nela. Não, eu posso ser a virada de chave, e é isso que eu tento trazer um pouco para as pessoas, sabe? Dentro das palestras, dentro de um pouco que eu tento ensinar. Porque existe uma coisa hoje dentro da minha vida que chama autorresponsabilização. E a autorresponsabilização, ela é determinante se eu vou dar certo ou se eu vou dar errado, se eu vou ter fracasso ou se eu vou ter sucesso. A partir do momento que eu assumo essa autorresponsabilização, não querendo determinar culpa em política, culpa em governo, culpa em estado social, culpa em estado familiar. Não, eu posso ser o criador daquilo. Então, a partir do momento que eu tiro qualquer tipo de culpa ou qualquer tipo de empecilho, eu tenho certeza que eu consigo fazer aquilo dar certo. Sai do vitimismo, né, Rafael? Exato. E a autorresponsabilização é exatamente isso. Eu não culpar ninguém. Se der certo, sou eu. Se der errado, também sou eu. Não culpar, porque é muito fácil para as pessoas hoje falar, eu não dei certo na vida porque eu nasci numa família pobre, numa família desestruturada. Pô, o Rogério me conhece, eu vim numa família pobre, onde do lado da minha casa é uma boca de fumo. Eu vim de uma família onde eu não tive pai.
Então, tudo que eu criei, eu nunca dependi de ninguém. Tudo que eu criei na minha vida foi exatamente com o meu suor, foi com a minha dedicação de ir atrás, de correr atrás. Obviamente, tive ajuda de amigos, obviamente, tive ajuda de familiares, mas quem foi atrás dessa ajuda fui eu. Agora, se eu ficasse num estado inerte, parado, não, aí eu não ia conseguir. E o que aconteceu nessa época? Como eu tinha um Rogério como algo a ser alcançado, eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Então eu preciso achar um jeito, porque pelo caminho errado eu não queria seguir. Então eu falei, cara, eu preciso realmente achar um viés para que eu conseguisse ganhar dinheiro. E aí um outro gatilho, quando eu era uma criança, digamos assim, com apenas 12 anos de idade, eu vi os coleguinhas do meu colégio ter aquele tênis que eu não tinha. Então, o Isso acontece. tênis, um simples tênis, foi um gatilho de eu falar, cara, eu preciso conquistar aquilo. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Eu queria ter. E aí eu comecei a trabalhar de empacotador de supermercado, com 12 anos de idade. Aí, na época, eu lembro até hoje, meu primeiro salário, R$ 125. E aí, Cara, aqueles R$ 125 eu me tornei... Sabe aquela sensação de dever cumprido? Legal. Quando eu senti... Que ele te empoderou, né, cara? você vê os micro resultados, né? Que na Quando, verdade era um quando, eu, puta de um quando eu resultado tive aquele pra você. sentimento que eu falei, eu ganhei esse dinheiro. Eu posso. Aí eu fui e comprei meu tênisinho. Falei, cara, esse é o primeiro. Porque agora eu preciso pro próximo passo. Qual que vai ser meu próximo Ninguém me passo? segura mais. E ali eu comecei a ter o entendimento de que eu não precisava de ninguém do meu lado, era só eu querer que ia acontecer. E obviamente com o tempo hoje eu venho descobrindo que o eu querer fazer acontecer, tudo depende na verdade de um cara que tá lá em cima olhando por mim. Então, muita gente vai bater contra, muita gente vai falar, ah, religião não tem a ver. Realmente não tem, mas eu não me importo a religião que você ocupa hoje. Mas todo mundo tem que entender que tem um Senhor Salvador lá em cima. E ele determina tudo que vai acontecer. É ele que determina, não sou eu. Eu posso querer, mas se ele achar que aquilo não for melhor pra mim, não vai acontecer. Depois daquilo ali, eu comecei a trabalhar depois. Aí depois eu trabalhei pro Estado um tempo. Aí, quando eu comecei a trabalhar pro Estado, eu tive um gatilho ali dentro também, que, cara, é exatamente como você fala desse livro aqui, ó, Inquieto por Natureza. Porque eu não estava satisfeito com aquilo ali, porque eu via que se eu continuasse como um cargo de funcionário público ali, eu ia continuar, cara, numa vida onde eu não ia conseguir realizar os maiores sonhos, que eu ainda tenho, que é, sabe, ter liberdade geográfica, poder conquistar o carro, a casa, a família que eu quero. E aquilo não ia me proporcionar os meus sonhos. Então, desde ali, eu saí de um emprego seguro, que é onde eu estava ganhando razoavelmente bem, para arriscar minha vida, indo trabalhar em uma academia, Que legal. Cara, sem fazer sem fazer educação física. educação, Eu nem você fazia direito, né? Na fazia época. direito, eu tava formando em direito. Mas Tava você no já último. treinava nesse caso, você já era Nessa época eu tava treinando, mas ainda a gente vai chegar lá que eu não competia. Legal. Mas eu gostava muito e eu estudava muito. Por exemplo, eu sabia mais coisas que professores da área. Com certeza. Porque eu gostava muito, eu ia atrás, era prazer pegar livro, ler, pegar artigo, ler e tentar aplicar aquilo na prática em mim. Certo. E lá na frente, eu acabei querendo competir. Entrei na área de competição do fisiculturismo, que isso me confirmou algumas coisas. Por quê? Aí fugindo um pouco da área profissional, quando eu entro para a área do fisiculturismo, o fisiculturismo me trouxe uma coisa que acho que poucos esportes podem trazer, que é a disciplina. Porque é um dos únicos esportes que você compete contra você mesmo, você não tem adversário. Você não tem um cara do outro lado que você vai falar, não, eu preciso ganhar desse cara. Não, é você contra você mesmo, porque se você fizer seu melhor, se você se dedicar pelo tempo determinado, aquilo vai te retornar. E o legal do fisiculturismo é como se fosse um investimento. Porque, por exemplo, às vezes eu falo, cara, pô, tô acordando 5 horas da manhã, tô me dedicando, tô trabalhando, mas ainda não tá acontecendo. E no fisiculturismo é a mesma coisa. Calma, tem um tempo. Cara, e a dieta, meu? Exato. Puta que... Ou seja, você tem que passar pelo sofrimento da dieta, pelo sofrimento do treino, você não pode sair, sua vida social basicamente acaba. E o que isso a gente leva em comum? Com a vida Negócios, profissional, né? empresa. Negócio, tudo dedicação, né, cara? Porque se você fizer tudo isso, acordar cedo, trabalhar até tarde, ler, se dedicar,
tirar sua vida social para você estar no trabalho, porque a vida é feita de processos. Dormir bem, né? Você precisa pra tudo, né? Exatamente. Bom sono. Significa, Rogério, que em um ano você vai ter sucesso? Não. 2 anos? Não. 3? A gente não sabe. Não sabe. É a mesma coisa Se que bem que na nova acontece. economia tá mais rápido um pouco, né? Isso é verdade. Hoje tem a gurizada que tá voando. É isso. Só que mesmo essa gurizada Mas voando... é uma curva, né? É uma curva. Com certeza. Vamos pela... E, Né? Porque eu falo sempre o seguinte, e é bom para a nossa audiência colocar isso para pensar, porque, por exemplo, o Rafael, um garoto novo, entre aspas, tá hypando, tá indo legal, tá, mas ninguém sabe o que ele passou. Não, ninguém sabe, Entendeu? ninguém sabe, na verdade, que eu ainda passo. Então, que ainda passa, né? então é uma estrada realmente árdua, E um né? pouco solitária. Solitária, pra caramba, ainda mais no empreendedorismo, né? Exatamente. É justamente sobre esse aspecto solitário, essa solidão empresarial é muito comum. Sim, E a gente tem que ter um cuidado, porque é o que mata os empresários, tá, cara? isso é verdade. Então a gente tem que ter esse consistência, resiliência, sem colocar Porra. uma data fixa, né? Não, Porque essa lifelong data- learning, né, cara? Você não pode parar de estudar, você não pode parar de se dedicar, Exato. mas você não pode se isolar para fazer isso. Exato. Se você não tá dentro da comunidade, se você não tá transbordando, acabou o jogo. Você volta pro tradicional. Que é o que E às vezes a gente se sente até perdido nessa caixinha, porque normalmente você vem já de uma estrutura de amigos, de comunidade, onde Sua você rede já está social acostumado mesmo, a né? conversar, e normalmente essas pessoas do seu lado, elas não acompanham. E aí é a importância da gente Aí vem a participar de um solidão, grupo cara. de Aí empresários. vem a solidão, né, meu? Exato. E aí, o que você faz para evitar ela? Você começa a participar de um grupo de empresários, um grupo de mindset, porque aquelas pessoas estão acompanhando o seu nível de raciocínio. Ou você quer, né? Ou você o quer ambiente, chegar... você quer melhorar seu ambiente, você tá, né? Você tá colocando participante de comunidade que entrega um pouco mais, né? E assim, o Rafael reflete muito essa questão de trabalhar o CPF do cara antes do CNPJ, né? Porque às vezes o olhar tá muito ligado Que é à empresa em autorresponsabilidade. si, né? Mas na verdade, por trás da empresa, Sempre o tem. toque de caixa é o um cara, CPF. né? O CPF. E aí, quando você traz esse olhar seu da resiliência do esporte, é muito semelhante, né, cara? É Sim. muito semelhante. O esporte, né, o Joel J fala sobre isso. Ele Sim. falou esses dias, coloca seu filho para competir, cara. O Salib, ele tem um livro que ele correlaciona os maiores técnicos, os maiores coaches esportivos com os maiores CEOs, cara. Então, assim, a relação é intrínseca, cara. Ela anda junto. E você externaliza muito isso, né? Você trouxe para essa sua vida, porque o esporte é o seguinte, ele já entrega o protagonismo. Se você não tiver autorresponsabilidade, você não vai vencer aquela etapa, né? Segundo, a coragem, né? Porque é um puta win, né, cara? Você subir num palco para se expor ali, para encarar a plateia, é o empreendedorismo. Quando a gente abre a boca para falar que vai fazer alguma coisa, você já se expõe socialmente. Sim. Para a família, para isso. Então, são quebras de paradigmas que são muito semelhantes, né? Que vão externalizar depois nas suas atitudes dentro da empresa. Porque aí você está com coragem. E você, de fato, sabe que existe um processo que você vai ter que passar. Então, você encara ele de uma forma... Não é fácil, mas você encara, né? Você bate no peito e fala, cara, vou reto. Eu não sei bem quando vai ser, mas eu vou chegar. É que eu acho que assim, toda pessoa, ela tem que passar por 3 estágios. Boa. Quais seriam esses 3 estágios? Primeiro estágio, sempre vão te criticar. Sempre. Normal. Segundo estágio, vão duvidar de você. Último estágio, Normal. vão te admirar. Então você precisa suportar esse processo. Pra Por chegar quê? no terceiro. Se você não tiver coragem suficiente de colocar sua cara pra bater, porque vai estar todo mundo te zoando. Hoje em dia, por exemplo, quando eu coloco minha cara num celular pra fazer um vídeo, pra fazer alguma coisa, pra falar sobre o meu conhecimento que eu trago, que eu estudo muito, tem várias pessoas que hoje vêm me caçoar, falando, não, lá, virou coach, virou mentor, virou isso, virou aquilo. Mas eu deixo a minha tudo cara pra bem. bater porque eu sei realmente que se eu suportar esse primeiro processo, vai vir o segundo, que é o que eles vão duvidar de mim. Qual que é o segundo duvidar de mim? Pô, ele tá fazendo isso aí, mas Cadê nem o deve estar resultado? dando certo. Não tá dando Isso aí é questão de tempo pra ele parar, pra ele ver que esse mercado acabou. E aí, na hora que você ganha o mercado, vem o último fator, que é a admiração. Ele fala, não, puta, aquele cara era meu amigo. Puta, adorava. Puta, aquele cara, já dei vários conselhos pra ele. Tem muito Tem o isso, fator né? admiração, não quero chegar igual ele. É o resultado, né? É.
Perfeito, Rogério. Cara, você chegou no resultado. O resultado, contra resultados não há argumento. Perfeito. Tangibiliza pra pessoa. Tangibiliza, aí acabou. Aí vira, né, um amiguinho da infância. Mas você não pode estar preso emocionalmente a essas relações, né? Ou você tem que identificá-las. Porque, assim, uma coisa é você, com a maturidade e técnica, você identifica que você vai sofrer isso. Só que aí, eu não quero ser afetado por isso. Qual que é o caminho que você acha? assim? Hoje eu aplico um caminho que eu descobri há exatamente 1 ano e 2 meses atrás. Nossa. Exatamente eu descobri esse caminho, porque antes o externo me atingia muito e me feria muito. Eu ficava com aquilo, eu internalizava aquilo, eu falo, aquilo me machucava a tal ponto de eu duvidar da minha própria capacidade. Caramba. E aí eu descobri isso dentro de um livro que a gente precisa ter a leitura dele, chamado Bíblia. Por quê? Por que eu trouxe isso? A partir do momento que eu entendi que o meu Senhor, que é Jesus Cristo, Deus, me deu autoridade sobre essa terra, quem nessa terra é capaz de me tirar autoridade? Eu tô falando do cara que ele me deu autoridade. Quem se acha maior que Deus e que Cristo aqui nessa terra? Bom, eu não conheço ninguém que acha que é maior que ele. E se ele me deu autoridade, quem nessa terra é capaz de tirar minha autoridade? A partir do momento que eu tive o entendimento disso, a gente começa a ter uma inteligência emocional muito forte, que é que, por exemplo, o Pablo aplica hoje, o Pablo Marçal. Ele tem uma inteligência emocional muito forte, porque ele sofre várias agressões verbais, várias agressões da sociedade, várias agressões da internet, mas ele se mantém muito forte com aquilo. Por quê? Porque ele também leva um princípio muito forte, que é o princípio de Deus. E esse princípio de Deus na vida dele, ele torna tão forte de que eu sei que podem estar falando mal de mim, eu sei que pode estar dando errado, mas eu acredito que ele preparou algo muito melhor para mim. E aí a gente precisa exercer um dos sentimentos mais difíceis, que a gente acha que é muito fácil, mas a gente precisa exercer um dos sentimentos mais difíceis, chamado fé. Porque a fé, ela acontece quando tá tudo dando errado. A fé é quando você aplica alguma coisa, você fala isso vai dar muito certo e dá muito errado. A fé é quando você não vê mais caminho, você não vê mais saída. E você fala, não, mas eu acredito que ele tem algo preparado para mim. Porque eu já passei por todos esses estágios. E, infelizmente, há pouco tempo, eu consegui ter esse entendimento. Porque eu queria ter tido isso lá atrás. Porque daí eu teria evoluído muito mais rápido. Aí é o propósito, Rafael. Exato. Você descobre, na verdade, isso tudo deságua no descobrimento do seu propósito. Exatamente. Em relação em relação divina, entendeu? Eu tenho aqui porque eu tenho um propósito de vida. Eu estou na Terra para servir um Deus superior. E ele me empoderou. Ele me dá o poder necessário, a força necessária, desde que eu o siga e descubra o meu propósito aqui na Terra. Então é por aí. Eu acho que vai nessa vibe, Rafael, assim, cara. Eu vi um podcast com o Caio e com o Douglas Ninja esses dias. Você deve ter visto ele. Cara, foi pesado. E o Douglas, ele é um puta cara, assim, né? E ele falou assim, não tire os olhos de mim. Ele falou a passagem da tempestade, que Simão Pedro, ele... Cara, mas foi muito uma analogia, assim, cara, que mexeu comigo. Eu até mandei pra minha esposa, ela ficou meio impactada, porque ele usou uma analogia, ele falou assim, quando as coisas estão difíceis, e quando o Simão Pedro tira os olhos de Jesus, ele afunda. Ele afunda no ar. E aí, ele fala, não tira os olhos de mim. Então o Douglas fala assim, quando as coisas começam, o mundo começa a se mexer, a relação mundana, ele retoma os olhos pro Senhor. E aí ele ancora. E as coisas passam. E nessa passagem, nessa exata passagem que você está falando, quando Simão tira os olhos de Jesus, que ele estava caminhando sobre as águas e ele começa a afundar, Deus fala para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste de mim? Cara. E é esse momento que, porque todo momento a gente acaba duvidando de Deus. Cara, olha Pô, aí, Deus. Não, também. Você é louco. Pô, Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Justo. Aí, nesse momento, eu hoje, na minha cabeça, eu já falo, e já me vem essa passagem também, eu já falo, cara, eu tô duvidando de Deus. Deixa, Tô duvidando dele. E o que você faz nessa hora? Pula, corre, Cara, ora, ajoelha. Confia, né, meu? Nesse momento que eu falo que eu acabo confiando em Deus, é um momento que eu preciso me retirar, porque obviamente a gente é humano. A gente tem falhas, obviamente a gente tem sentimentos. E tá tudo bem. Mas a partir do momento que eu confio nele, eu juro por Deus que eu tô falando isso hoje. Eu vou pro meu escritório, faço uma oração e como um passe de mágica,
minha frequência cardíaca baixa, eu começo a analisar, começo a ver coisas. Eu tenho hoje uma particularidade minha, que é o que eu gosto. Quando tudo, tipo assim, meu mundo tá desabando, tá tudo dando muito errado, faço essa oração, baixo minha frequência cardíaca e eu vou pra rua caminhar, pra rua. Eu não fico dentro de uma esteira, eu vou pra rua caminhar. Refletir. Parece que tudo começa a vir ideia de resolução daqueles problemas que eu tô tendo. Sabe, parece que Deus tá falando comigo naquele momento, porque Deus não vai vir aqui escrever uma carta pra você e te entregar. Não Mas vai. quando você pede pra ele, fala, me mostra um caminho, é Quando nesses você tá na momentos. frequência dele, cara. Exato, Quando você se coloca na frequência dele, ele torna tudo mais leve. exato. As melhores É. ideias que eu já tive foi caminhando. Normalmente eu pego Afonso Pena ali e vou caminhar num período onde não tem ninguém, período à noite. E aí parece que Deus tá conversando comigo. Ó, filho, vai por aqui, vai por aqui. É uns insights muito legais. Mas sabe o que é mais interessante, Rogério? Você eu posso dizer que nós viemos de uma outra geração também, né? Com certeza. Como a ancoragem espiritual se tornou um alicerce do empreendedorismo. Eu nunca vi, pelo menos na minha infância, Rogério, eu não vi esse reflexo nos meus pais, eu não vi, Rafael. O empreendedor, para mim, está tendo uma mudança muito interessante, principalmente nos grandes homens que nós admiramos hoje, como o mentor seu, que você falou, Caio Carneiro. Jorjota, João Kepler, Pablo Marçal, são homens que nós admiramos, eles estão todos ancorados na fé. Se você para ver, todos os livros, cursos que eles dão hoje, insight que eles dão, eles retiram isso de um livro chamado Provérbios. Sim, com certeza. Tiago Nigro, né? Mas assim, cara, sabe a análise que eu faço? Você falou sobre geração. Isso. A geração, a gente fala muito sobre nova economia aqui, cara. Legal. E essa nova economia, a base é a prosperidade plena. E a Certo. prosperidade plena, não tá ligada só ao financeiro, cara. Ela tá ligada à espiritual, ela está ligada a valores familiares, a valores mesmo de princípios, ambientes, né, Rogério? ambiente com quem você anda, etc. E é interessante isso, porque como a gente está numa época, Rafael, e você, como você disse, você tem um mentor, nós também temos nossos mentores, e tudo, e essa energia da nova economia, ela gira nisso, a ponto de, por exemplo, uma das nossas atividades aqui é fazer aceleração de startup. Legal. Então, o que manda no startup mesmo, que a gente vê, a gente costuma falar que a gente cheira o coração do fundador. Cara, se tiver alguma coisinha errada com o cara, na personalidade, no comportamento, na ambiência, a gente pode ser a melhor startup, pode ser a melhor ideia, né, Diego? A gente costuma dizer, tá demitido. Por quê? Porque não está, Alinhado, o commitment não tá alinhado, entendeu? Então, isso ocorre agora com essa nova economia, com esse novo conceito de prosperidade. Você não quer o dinheiro pelo dinheiro, Não né? o dinheiro pelo dinheiro. Porque, poxa, se você pegar aí na minha... Quando eu era menino, e eu sempre, né? E é legal, eu agradeço até Depoimento. seu depoimento aí a meu respeito, é uma coisa que eu não sabia. Muito legal isso. Mas eu também já tive eu cresci como você. Eu também vim de uma família humilde. Então tinha também alguém que eu admirava. E assim, só que era o contrário, cara, assim. Antigamente, o bem-sucedido, ele era um cara rico, Perfeito. tal, tinha uma porrada de bens, etc e tal. Mas geralmente era o que era bonito era o cara ter amante. O que era bonito era o cara ser gordo, sabe? Então, Esbanjar, humilhava os outros. às vezes fumar, né, Rogério? Fumava, né? Alguns hábitos, né, Diego? Hábitos. Uns hábitos que hoje não cola, cara. Não cabe mais, cara. Hoje não cabe. Eu duvido hoje, na nova economia, um cara que está rampado ou que está buscando o seu espaço, ele vai estar num ambiente degradado, Perfeito. moralmente, ou por hábitos até, entendeu? até O porque- cara é gente boa, pô, mas bebe e fuma o dia inteiro, pô. Até porque o alicerce é a Bíblia, né? Não E- vai, esse cara não tem conexão, meu, com o mesmo pai, Tá entendeu? quebrada, né, Rogério? Aí como é que você faz? Então, eu acho muito legal, principalmente o momento do Brasil vive hoje, eu acho muito legal e rico esse modelo da nova economia, esse novo conceito de prosperidade no nosso país, entendeu?
Exato. Onde os valores estão se degradando, onde algumas militâncias estão destruindo alguns valores, desvalorizando a questão Da família, espiritual, né? nem religiosa. Porque religião a gente tem 1000 e poucas aí, né? O mérito, Mas né? a questão espiritual, Espiritual. então alguns valores estão sendo destruídos, as nossas crianças estão, né? Então, eu acho que essa militância, entre aspas, eu não Esse gosto dessa levante, palavra, né, mas desse esse movimento, levante né? desse movimento da nova economia com esse modelo de prosperidade, eu acho que é o que salva a nação, tá? É Eu o que também. salva a sua vida, que salva a vida do meu filho, é o que salva a vida das crianças que estão aí perdidas na periferia, é esse novo conceito, né? Esse é o Então, propósito, né? Esse é o e propósito. vendo isso acontecer com um menino tão jovem como você, nos traz, assim, para nossa... Não é velha guarda, né, Diego? Mas a gente tá É a do meio para certeza, é a trás, certeza que é o caminho, né? que nós estamos no caminho certo, Não, né? Então, exatamente. Quando vocês falam sobre sucesso, bem-sucedido, na Correto. verdade, a maioria das pessoas tem o bem-sucedido como apenas uma área financeira. E não é isso, é exatamente o que o Rogério está falando. Porque é muito além você ser próspero, você ser bem-sucedido, do que apenas finanças. Porque a gente tem hoje num mundo, infelizmente, que a gente acabou de passar, o Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio, né? Que é um ato muito delicado da gente conversar, mas são pessoas, às vezes, que são muito bem financeiramente, Muito comum, inclusive, né? muito bem inclusive na financeiramente. Europa, né? Você sabe que os países europeus são onde os jovens mais se suicidam, né? É. Japão. Japão, Suíça. E aí a gente acaba tendo esse modelo onde apenas o financeiro basta, mas a gente não sabe o que é isso. Então a gente precisa ter família, a gente precisa saber que a gente tem um salvador, a gente precisa fazer o bem. Para que nós humanos viemos aqui na Terra? Viemos para acumular riqueza? Não, porque tudo vai ficar aqui. Literalmente, né? Então a gente Literalmente. precisa ter o entendimento de que eu tenho que acordar todos os dias para fazer o bem para o meu próximo. O maior mandamento que Deus trouxe para a gente, o maior ensinamento que Deus trouxe para a gente é saber amar o próximo. E é algo que a gente faz muito pouco. Realmente amar, ter amor ao seu próximo. Inclusive é algo que eu comentei nos meus stories ontem falando sobre o perdão. O quão é difícil perdoar. Eu passei por um fato agora, que eu vou até comentar isso com vocês, que domingo eu assisti um filme que fazia muito tempo que eu tava pra assistir. E eu vou até indicar se vocês não assistiram ainda. Chama A Cabana. Ah, já assisti. Eu não assistia, cara. Entra no Netflix agora, uns 2 meses, né? Cara, eu me emocionei muito, mas assim, muito com esse filme. Porque o maior insight que eu tirei dali é o perdão. Muito. Porque é muito fácil, Rogério. É muito fácil, Diego, a gente perdoar alguém por algo muito simples. Mas você já imaginou você perdoar uma pessoa que te frustrou muito, ou te machucou muito de uma maneira que, na sua cabeça, aquilo... Cara, eu quero que essa pessoa não prospere mais. Só que daí, quando a gente para pra pensar nisso, você já parou pra pensar que aquela pessoa, ela foi feita pelo mesmo criador que você? É seu irmão, né, cara? E aí na nossa cabeça é muito fácil isso, mas a gente realmente relacionar o perdão perfeito, e quando eu falo perdão, eu não preciso ser amigo daquela pessoa, eu não preciso me submeter àquilo novamente, Não mas precisa o ato, conviver, né? mas o ato de perdoar é você realmente tirar aquilo do seu coração e você querer o bem daquela pessoa, Boa. porque você quer que aquela pessoa progrida, prospere. É energia, né, Rafael? Porque É. a partir do momento que você não perdoa, eu acho que você carrega uma energia muito ruim, cara. E sobe e vem pra... Entendeu? Não é seu, aquele problema é da pessoa, não é seu, Exato. né? E aí você gera amargura, aí você, eu não sei, na minha opinião, eu acho que a pessoa que tem dificuldade de perdoar, aí eu vou voltar, eu vou fazer eu acho que a pessoa que olha só isso, a pessoa que tem dificuldade de perdoar, raramente ela prospera. Exato. Por conta do peso. Quem que você consegue andar com alguém puxando você para baixo aqui, cara? Difícil. É muito Você difícil. vai andar, mas você andaria muito mais se não tivesse o peso, né? Exatamente. Então, isso nas relações. E quando você Então- para pra pensar também sobre, que você acabou falando sobre prosperidade, quais são os negócios que mais dão certo no mundo hoje? É quando você soluciona o problema de alguém de uma maneira escalável. As startups, no caso. Startups. Por exemplo, vamos pegar Que uma é a dor, né? startup A aí. startup tem que resolver dor, né? O conceito Vamos pegar a delas. Uber. Era um princípio que as pessoas tinham um problema para se locomover. Certo. Aí eu fui conseguir escalar isso numa maneira infinita.
Eu consigo ter pessoas trabalhando para mim, fazendo corridas o dia inteiro, no mundo inteiro, Sem ter nenhum carro, né? sem ter nenhum carro. E aí você tá... O que que aquele cara fez? Resolveu um problema da sociedade. Cara, era uma dor, porque na verdade nós tínhamos os táxis, né? Só que o Sim, táxi você não sabia o preço, sim. você não sabia onde o cara tava, você não sabia o tempo que ia demorar, Quanto ia custar? e você não tinha um meio de pagamento viável, que era só dinheiro. Exato. E para você ser um taxista naquela época, você precisaria de uma licença, que às vezes Pô, você precisaria cara, pedir benção. não era só benção não, cara. Você tinha que comprar o Exato. ponto, a Mas licença era caríssima. Naquela Exato. época eu via ponto em aeroporto, em lugares de meio milhão falavam, eu lembro. Nossa Senhora. Era muito dinheiro pra Já época. é... Mas Nossa, assim, vamos. Você que falou, interessante. cara, eu achei muito interessante. Eu queria ouvir esses 3 pilares que você elencou. Você falou sobre, primeiro, tipo uma chacota. As pessoas É, vão. primeiro as pessoas vão, não diria nem humilhar, mas as pessoas primeiro vão tirar sarro de Tá, você. sarrinho, né? Que sempre falam, quem tá fazendo não vai tirar, é só quem não tá Exatamente. fazendo, né? Aí o segundo é As pessoas vão duvidar de você. Fala um pouco sobre isso, cara. Cara, Fiquei curioso. o duvidar. Porque, por exemplo, quando você começa um movimento, quando você começa um estado evolutivo, as pessoas têm a visão sua do teu passado, de quem você era e saber se realmente você vai chegar lá. Qual que é o caminho para aquela pessoa mais fácil, que normalmente acontece dentro da sociedade? Ela duvidar de você ou ela realmente confiar e acreditar que aquilo vai dar certo? Duvidar, 100%. Duvidar. E é aqui que as pessoas mais gostam de Cara, externar. Dúvida. A dúvida. E aquela dúvida na cabeça daquela pessoa passa a ser uma verdade para a sociedade, porque ela externa para aquilo com uma certeza tão absurda dentro da cabeça dela que você acaba matando empreendedores ali. Por quê? Meu Deus. Porque empreendedores que às vezes não têm uma inteligência emocional suficiente para conseguir romper essa segunda parte desse ciclo, o que que ele vai fazer? Desistir. Ele vai Legal. parar, ele vai falar, puta, realmente, cara, eu acho que esse cara tinha razão, eu acho que isso não aqui não aguentou a vai dar pressão, né, certo. cara? Não aguentou a pressão. Ô, Falou, ô, pô, Rafael, mas aí Deus do você céu. traz uma questão, Rogério, muito latente aí, que é o inteligência emocional, né, cara? Sim. A espiritualidade. Porque isso é um peso emocional muito grande. A maioria das pessoas não rompem isso. Então, assim, vamos lá. Você hoje trabalha com alto desempenho dentro de empresa, certo? Aham. Beleza. Então, quando eu falo em venda, eu tô na ponta da lança já, eu já tô na operação. E aqui, cara? Tem você trabalha um pouco esse alicerce aqui Da inteligência da emocional. inteligência emocional no seu propósito, É que daí- no seu trabalho? É que daí eu já levo um outro fator. Certo. Por que que esse outro fator? Que eu levo que a minha vida hoje, para eu conseguir chegar nos meus objetivos, para eu conseguir ser um bom empreendedor, para eu conseguir ser futuramente um bom pai de família, eu levo numa tríade que eu preciso e às vezes até Deus ensina isso pra gente. Qual é essa tríade? Você precisa de corpo, mente, espírito. Como que eu fortaleço meu corpo? Tendo uma boa alimentação, fazendo academia, fazendo algum esporte. O nosso corpo é nosso templo. Amém. Então eu preciso estar com aquilo fortalecido. Então, por exemplo, um dos meus negócios, que é a Elisei Academy, ali é um fortalecimento de templo, de corpo. Porque ali eu tenho nutrição, ali eu tenho medicina, ali eu tenho atividade física, eu vou fortalecer o corpo. Aí eu entro na parte espiritual. Como eu fortaleço o meu espírito? Exercendo o hábito da fé, indo na igreja, Conectando, né? rezando, pedindo, conversando com Deus, fazendo caridade. E quando eu falo caridade, é você fazendo coisas boas para as pessoas. Caridade não é só chegar e dar dinheiro para você. Servindo, né? Eu ouvir uma pessoa, tentar ajudar aquela pessoa. Tudo isso eu estou evoluindo minha parte espiritual. E aí entra numa última parte que a gente acha que as pessoas exercem muito, mas elas são muito pouco, que é a parte mental. Que daí eu entro na parte de inteligência emocional. Como que eu faço isso? Cara, todas as pessoas, todas deveriam ter um psicólogo. Todas, porque tem certas dúvidas que eu tenho na minha cabeça que eu preciso espairar para outra pessoa para que essa outra pessoa me traga uma visão do mundo externo. Porque, por exemplo, por que eu falo que você ter um terapeuta, um psicólogo? Porque às vezes você torna verdade na sua cabeça o que o mundo externo está te dizendo. Só que esse mundo externo, ele tá raso. Ele não sabe 1% das coisas que você tá passando, do que você já passou, de traumas que você já teve. E aí você torna esse mundo raso uma realidade concreta A dentro da sua verdade. cabeça. Te limita. Só que Acabou com você. quando você aprofunda lá dentro, eu vou cavucar. Eu vou no Rogério, eu vou cavucar ele, vou ver
quais são os traumas passados que ele já teve, como era a relação com o pai, como que era a relação com família, como o que ele já teve de frustração na vida dele, o porquê que ele tá tomando essa atitude hoje. Na hora que eu começo a desvendar isso, eu mostro pro Rogério, eu falo, ó, Rogério, você tá fazendo isso por causa disso, disso, disso e disso. Aí o Rogério cria gatilho na cabeça dele e fala, cara, então eu preciso parar de fazer isso. Que às vezes ele nem percebe, né? Ele precisa de um Sim. apoio, né? Aí muito isso é um interessante. dos pontos que a gente fala para trabalhar a inteligência emocional. Segundo ponto para trabalhar a inteligência emocional é isso aqui. É literatura. Boa. É literatura. Bons livros, bons mentores. Mentor tem que ter também, né? Você cara? precisa ter para quem quer ter alta performance, se você quer ter sucesso familiar, tudo bem, talvez um mentor não seria desnecessário, mas assim, você conseguiria viver sem. Agora, se você quer ser um cara de alta performance, que precisa performar, você precisa de alguém que já passou por isso Lógico. para que você Pra se torne alguém. Encurtar o tempo. Exatamente. Né? E aí, às vezes, você rompe lá naquele segundo detalhe, que é o da dúvida, porque você não teve um mentor, que você duvidou a tal ponto de você que você fala, puta, não, isso aqui, realmente, eu tô no caminho errado. E você não tem nem em quem ancorar o seu olhar Exatamente, não de tem que admirar, né? prosperidade, né? E tangibilizar, né? E Ó, tangibilizar. nisso aqui eu vou. Porque essa transição de carreira dele é muito interessante. Pô, Porque, ó, vamos lá. diga. Começou como esportista, foi empreender no modelo de negócio já disruptivo, que eu gostaria que você falasse Ó, logo. vamos lá atrás, esse Roger. aí. Eu vim de um caixa do supermercado, aí depois eu No trabalhei, estado. trabalhei no estado como era um cargo comissionado, ou seja, era muito confortável. Aí depois eu arrisquei, fui trabalhar em escritório de advocacia, contabilidade. Aí depois eu parei tudo isso, eu falei, cara, eu vou resolver fazer o que eu gosto, que era dentro de academia, ajudar as pessoas. Aí dentro da academia, eu já tive vários negócios que eu falei também. Aí eu falei, cara, eu vou tentar empreender. Legal. Aí empreendeu e empreendeu um modelo bom, cara. Completamente disruptivo, cara. Claro. Né? Enquanto. Eu acho engraçado isso, cara. Não só engraçado, como muito interessante e a gente trazer isso à tona. Enquanto a onda das academias estava indo para assinatura de massa, de escala, Low cost, né? low cost, aí vem um cara, fala, não é isso. E rampado, tá? Low cost, é o modelo certo, é o modelo certo. Vem um cara e fala, não, vamos voltar, vamos entregar um produto mais High seleto, mais high ticket, com mais qualidade de vida, com mais espiritualidade, um ambiente mais completo e com entrega real, né? Exatamente. Porque as low cost é assinatura, você vai lá, ninguém te conhece, é um papelzinho que você pega para você treinar, etc e tal. Falta Então, de personalidade. exatamente, aí você Um acaba... autosservice, né? É um auto-service que é até perigoso, porque você tá, na verdade, Diego, você tá com esse modelo de negócio, ele tira dos usuários a humanidade, tá? Perfeito. Porque você vai lá, você pega no seu treino na maquininha, que alguém passou, e você treina sozinho. Você tá num ambiente com 1000 pessoas, às vezes sozinho, solitário, Isso é muito amigão. comum, cara. Entra e sai, Mas low ninguém te cost, percebe. é isso que acontece. Aí vem esse modelo que os caras lançaram Eu aqui. queria isso. Porra, Eu cê queria é até louco. entender isso, né? Eu até relatei um passado meu que eu trabalhei muito nessa área, ainda atuo, né? Na Uhum. área fitness. Tive a minha experiência, assim, semelhante, mas aí o que você enxergou nesse modelo aí para Campo Grande? Assim, o que você viu de oportunidade para ser disruptivo dentro desse cenário de fitness aí, Primeiro a gente traz uma análise de sociedade. certo? Qual que é a análise de sociedade que a gente tem hoje? Tudo que a gente quer hoje, tudo que as pessoas querem, coisas rápidas, práticas, imediatas, autosserviços. O que isso... Porque tudo que a gente faz dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, isso gera um efeito colateral. Qual foi o efeito colateral disso? A gente hoje tem uma sociedade carente, em todos os âmbitos. Super. Então as pessoas, elas necessitam de atenção. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou nadar contra a maré. O que todo mundo faz, eu vou fazer diferente. Então, por exemplo, quando a gente traz um modelo de low cost, onde exatamente eu dou um treino, perdão, onde eu dou um treino, onde eu só tenho aparelhos ali dentro, onde as pessoas, basicamente, elas fazem o próprio treinamento delas ali dentro. Falei, cara, eu vou cuidar dessa pessoa num 360. Então, eu vou cuidar dela desde a parte da medicina, da nutrologia, dentro da parte da atividade física. E aí eu vou tratar, eu vou humanizar o atendimento daquela pessoa. Que daí, nesse
atendimento humanizado, eu vou conseguir ser diferente. Dentro disso, eu falei, cara, já que eu tô pensando em nadar contra a maré, vou pesquisar quais são as melhores academias do mundo. Dentro disso, eu acabei descobrindo um ramo, porque como o low cost é um ramo de academia, eu acabei descobrindo um ramo que chama Boutique Academia. E esse ramo de Boutique Academia foi startado lá na Inglaterra, quando essas academias elas foram construídas e feitas para atender a alta realeza. Então, Que legal, interessante. cara, só para você ter uma ideia, eu esqueci o nome dela agora, não é Oxidin, a Oxidin ela fica na Turquia. Enfim, depois eu vou pesquisar o nome e trago para vocês, mas tem uma academia na Inglaterra, que é a primeira boutique academia, que ela foi feita para atender a realeza. Cara, custa 960 libras a diária. Caraca. Aí eu falei, cara, não é possível que tem gente que paga isso para treinar. Aí você começa a ir a fundo, Que é uma você fala, realidade deixa eu absurda. ver o que esse cara oferece para custar isso. Aí você começa a entender que o cara oferece todo o suporte emocional, físico, ele tem um atendimento humanizado. Você precisa comer, ele vai te fazer comer bem. Você precisa ir no médico, ele vai fazer você ir no médico bom. Você precisa de um nutricionista, você precisa de um massagista, você precisa de atenção, tem um psicoterapeuta. Ele faz o seu 360. Não é apenas uma academia, é um lugar para fazer atividade física, é um lugar para fortalecer o templo, só que ele faz um 360. Boa. Então, basicamente, quando a gente resolveu trazer isso para Campo Grande, numa realidade de Campo Grande, que é exatamente o que o Rogério falou, é a gente abriu uma gavetinha nova no mercado que não existia, que é, eu tô saindo de uma academia onde o mercado está acostumado a cobrar entre 250 a 300 reais, as mais altas na época, para eu cobrar no mínimo 3 vezes mais. Por que que eu tô fazendo isso? Como eu vou oferecer? Como eu vou mostrar valor para o meu cliente? E aí a gente começa a entender esse mercado que as pessoas hoje, todo mundo, isso já trazendo para uma outra coisa que quando a gente fala sobre venda, você já percebeu que todo mundo quer comprar, mas ninguém gosta de vendedor? Sim. Todo mundo quer comprar, Boa, mas boa. ninguém suporta o vendedor. Por quê? Porque as pessoas, os vendedores, normalmente ele Uma quer só te sensação. empurrar a algo e ele só quer realmente não conhecer você, não se interessar por Ele você. quer literalmente vender, né? E vocês Só sabem vendendo. me dizer quais são as pessoas mais interessantes do mundo? Pô, pegou Interessantes? Não. As pessoas mais interessantes do mundo é aquelas que se interessam por você. Ah, que legal. Então, quando a gente se interessa pelo cliente, eu vou Boa. começar a descobrir a realidade dele, o que ele precisa. E foi o que eu fiz no mercado. Eu falei, fiz um estudo de mercado, eu falei, o que traria vocês para pagarem X numa academia? O que seria diferente para vocês? E eu comecei a ouvir a dor deles. Para que eu vou pegar uma empresa, copiar como modelo e ver aquilo como... Eu vou trazer erros, vou trazer vícios do que eles trouxeram. Então, o que eu fiz? Obviamente, foi uma construção de falhas, erros e acertos. Então, eu escutei o meu cliente e falei, não, vamos aplicar isso. Apliquei. Talvez a rentabilidade disso não tá tão legal. Então, vamos transformar isso em isso. E aí, a gente começou a criar um modelo de negócio dentro do ramo de boutique, dentro de Campo Grande. Então, ali eu comecei a oferecer médico, nutricionista, massagista, toalhinha gelada, água, whey, fruta, mimos para os clientes. Mas esses mimos para esses clientes é basicamente onde eles se sentiam especiais. E aí é o que eu falo para vocês, as pessoas mais interessantes do mundo são as que se interessam por você. Porque a partir do momento que eu sei o que você quer, se aquilo cabe dentro de um orçamento, Você entrega perfeito. e reverbera bem, né? Exato, porque do que faz sentido às vezes eu entregar algo muito legal, que às vezes é custoso para mim, mas o cliente não tem percepção de valor naquilo. Muito Que legal. acontece muito. Muito. Acontece muito falar, não, eu É. vou ter uma aula tal de spinning aqui dentro, que, bom, você que já teve academia, você vai saber, é caríssimo essas bikes de spinning para você montar uma aula dentro de uma academia. E aí você passa a fazer cálculo, você fala, cara, mas meu cliente nem quer isso. Ele prefere estar lá na franquia X, porque lá ele tem a vibe. Uma bicicleta inferior, às e se vezes ele- lugar feio, né? E se ele quer estar lá, por que eu vou tirar ele de lá? Eu posso fechar uma parceria e falar, não, vamos lá então mesmo. Só que aqui a gente vai fazer uma outra coisa pra você. O que você quer aqui dentro? Eu escuto meu cliente. Eu acho que é isso que a gente trouxe de diferente E no boa. mercado. E eu posso dizer com conhecimento de propriedade. É muito legal. É verdade. O Rogério é É cliente muito nosso. legal. É. Eu dou trabalho ainda.
Não, que interessante, cara. Esse é um olhar que às vezes é negligenciado, é historicamente negligenciado pelas empresas, que é vender uma coisa que de fato o cara não quer comprar. Ele acha que vai Ele acha que tá vendendo alguma cara, coisa acha que que quer tá ser gerando comprado. valor e E não quando a tá gente traz perdido. isso para o mundo das vendas, isso se aplica a qualquer empresa, sabe o que que é isso? Chama queimar oferta. Eu oferecer algo para o meu cliente que ele não tem interesse de compra. E por que que eu queimo essa oferta? Porque eu não procurei entender o meu cliente, eu não procurei saber o que ele quer. Vamos levar isso no mundo, por exemplo, de corretor de imóvel. Se eu sei que o Rogério é um cara Certo. investidor de imóveis, mas ele só compra imóvel com 30, 40% abaixo do valor de mercado. E me aparece um novo empreendimento na cidade, onde uma construtora está fazendo apartamentos, e eu vou oferecer isso para o Rogério para investimento, eu vou estar queimando oferta. Porque aquilo não está abaixo do mercado e o Rogério não vai se interessar. E aí o Rogério vai ter o entendimento que eu estou tentando empurrar algo para ele para eu ganhar uma A comissão. percepção é total. Exatamente. E assim, e essa leitura do vendedor é muito importante porque é uma perca de energia, Diego. Loja, tempo, né, cara? Você Energia, vai no tempo, tempo. você É tiro agenda uma hora com o errado. cara, você vai lá, você fica uma hora e meia batendo papo. E, na verdade, o cliente é errado. Exatamente. E dentro das vendas, É. quando eu falo sobre vendas, eu já trago Interessante uma outra frase que é facilite ou não. Facilite ou não. Por que facilitar ou não? Porque às vezes você vai gastar tempo, energia, e às vezes o Rogério, ele nem quer comprar, mas ele sabe, ele tá sem graça pela proximidade de negócio que eu já fiz com ele de me falar um não. Eu preciso alinhar propósito, às vezes, porque eu tô gastando uma energia no Rogério que eu poderia estar gastando num outro cliente que tem um interesse. Alinhar a expectativa, você usa muito isso, né, Diego? Exato. O Diego Não, sempre fala, pô, precisamos alinhar a expectativa disso, daquilo, da entrega e tal. Pô, legal, legal. Isso é uma frase legal, alinhar a expectativa. Não, e eu vi assim, eu tava Demais. olhando suas redes sociais, eu vi uma frase muito interessante, né? Que eu acho que é um cerne de tudo isso que você tá falando, que é entender a persona, né? Porque às vezes o investimento, a energia vai sem o cara entender de fato a persona. Você falou sobre isso no Eu falei isso numa publicação minha. Eu vi que, pô, às vezes o cara põe tráfego, põe isso, não entende nem pra quem que tá indo isso. É. E quando vê, dissipou a grana do tráfego, dissipou a energia do funcionário. Eu, na verdade, nesse vídeo eu falei um pouco sobre o tráfego pago, sobre a Isso. persona. Só que a persona, ela serve não somente pro tráfego pago. Tudo, né, É cara? pra oferta. Isso. Pra que eu vou fazer uma oferta pro meu cliente que não é o meu público-alvo? Então, para eu descobrir meu público-alvo, eu preciso saber quem vai consumir meu produto. Ah, é Essas mais homem? características, né? É mais homem? É mais mulher? Ah, É quem o avatar, né? Exato. Qual que é a média de ganho desse cara? Qual que é, por exemplo, o meio que ele vive? Qual é o restaurante que ele frequenta? Qual o celular que ele tem? Exato. Se lá tem você Exatamente. consegue filtrar. Porque dentro do celular que ele tem, eu vou descobrir alguns insights ali dentro que se vai efetuar aquela venda ou Tem não. o valor, né? Quais são os valores desse cara? É muito interessante. É muito interessante. E assim, essa área de vendas, né, traz uma maturidade empresarial também, que você deve tratar muito bem disso dentro do seu método, né? RCEO. RCEO é um método que foi criado. Que tem ferramentas de CRM, né, cara? Existem indicadores, KPIs que hoje são práticos. Porque assim, uma coisa quando nós somos empresários que era assim, era na raça, cara. No pelo, né, porque a cara? informação não chegava. A informação chegava, não chegava, cara. Acesso à informação, talvez a gente tá numa bolha também, vamos lá, vamos considerar. Mas acesso à informação não tinha, né, Rogério? Essa demanda de livro, oferta, internet. Eu consigo ver um Acesso, podcast do né? Caio Carneiro falando de venda, cara. Acesso, Isso aqui uns anos atrás, aonde que a gente ia ver Exatamente. conteúdo, né? Nesse caso, o empresário precisa vir pro play do conhecimento, né, cara? Ele precisa dar um break de ajuste e se autoconhecer, olhar para dentro da empresa dele, trazer ferramentas tecnológicas que vai ajudar ele a ter essa percepção, parar de sair fazendo. Não, educação, né, Diego? Bater na educação, Educação, cara. Volta, aprender uma parada, bicho, vai aprender mais. Entender a venda, a descoberta de uma persona que é uma ferramenta de marketing também, é uma base do marketing também, eu vejo isso, saber para quem é seu nicho de mercado, entender isso como um investimento e não como um gasto, né? Porque a primeira análise, vou pegar um treinamento, o cara acha de fato que ele sabe. E não é por aí mais, até porque a economia mudou de uma forma tão disruptiva que frase do Salib do Magaldi, quem está fazendo a mesma coisa muito bem por muito tempo, são as empresas que vão quebrar. Sim. Aí vem aquela coisa de Tá você fazer uma embicando. análise. Tá embicando, cara. Você não tá Tá crescendo, embicando. você tá morrendo. Porque a economia já responde diferente.
né? A velocidade do mundo mudou um O pouco. rolo compressor do capitalismo vai passar por cima de você. Do E- novo capitalismo. É. E vai passar por Vai. cima. Vai. Assim, eu não. Você vê o Nubank, pô, atropelou. Não, o Uber Bancos de 100 atropelou. anos, de 200 verdade. anos. Cê A é louco. Netflix atropelou a galera. Vamos Ela pegar, pegou o vamos mercado. pegar coisas lá atrás. Quem que era a maior vendedora de telefones celulares do mundo? Era a Nokia. Que você ouve falar da Nokia hoje em dia? Acabou. Não, cara. atropelou. Parou no tempo. Empresas gigantescas, bilionárias faliram. Ué, vamos pegar, por Certo. exemplo, acho que se eu não me engano chama Bluebuster, que era uma locadora de vídeos, que era Blockbuster. Blockbuster, que era muito famosa antigamente. E a Netflix ofereceu, uma época, uma venda de uma participação de capital para essa empresa de locadora de Blockbuster. vista, de locadora de vídeos. Nisso, ela recusou, porque ela falou, não vou entrar nesse Esse mercado não vai. O que aconteceu hoje? Ô, Rafael, Cê é louco. é legal porque, olha, nós estamos falando de vendas, você é um cara especialista em alta performance, mas olha que interessante, a seara que nós estamos tratando é a pessoa até agora. Porque as startups, elas trabalharam a centralidade do cliente, né? Qual que é as demandas, quais são as dores reais do cliente? Ela não O foi foco pela da- tecnologia, a As tecnologia, empresas têm que focar no cliente, né? porra, Senão tá fora. a tecnologia foi meio relacionada a isso. E aí as empresas ainda acham que a escala da startup está presa à tecnologia, mas não está. Ela está olhando as demandas do cliente que as empresas negligenciaram o olhar. Por quê? Porque a cadeia de valor estava comprada. Mudou o ecossistema em si que as empresas estão inseridas, então às vezes tá muito mais além do que a própria empresa está enxergando. Nós trouxemos vários exemplos aí, né? A Kodak que vendia filmes, né? Ela não viu um ecossistema das redes sociais, cara. Elas virariam o álbum da sociedade, álbum fotográfico. Então, essa percepção da evolução, do comportamento humano, é o cerne da empresa que deságua no que nós estamos falando sobre a persona, cara. Então, olha, tudo mesmo. Pode olhar técnica, pode olhar KPIs, pode olhar indicadores. Se você não olhar para o Cara. cliente, você tá morto. Exatamente. A Kodak me deu um negócio. A Kodak devia ter feito um cloud, cara. É lógico. A Amazon não fez isso. Ela gerou uma Aí dor. veio a Amazon e engoliu Engoliu, os caras, meu. Que a distribuição é da Kodak. Então, pô. olha que legal. Não é doideira isso? Os grandes players, o Foi Rafael. muito ali, cara, na 14 de julho. Acho que o Rafael Luque, você chegou a pegar foto, filme Sim, já com ainda? certeza, com Bem certeza. jovens, né? Já. A empresa, os grandes players, tem muitos grandes players que eles estão construindo o seu futuro que ainda não existe. Então, eles já estão determinando a construção do próprio futuro, como isso que você falou. No motor Pô, 2, né? ele gerou isso mesmo, inclusive para disruptar a empresa CERN, que é o motor 1. Tem empresa, né? A Google é um exemplo disso. Ela faz a Google para destruir a própria Google. Por quê? Porque senão alguém vai Ela fazer. quer um produto pra matar O chat GPT, ele já foi um exemplo de disrupção, assim, eu mesmo já estou procurando coisa, já estou saindo do Google um pouco em algumas partes. Daqui a pouco a IA vai mudar o paradigma da sociedade de uma forma absurda. Já mudou, já era. Cara. Mas interessante, né? Isso já era. Ô, Rafael, mais uma outra coisa. E aí, o terceiro pilar que, puta, cara, deu certo. Agora vem o reconhecimento. O que acontece? Dentro de quando as coisas começam a dar certo, você vai ter dois tipos de pessoas. A que vai querer surfar a onda junto com você, certo? Que ela vai querer crescer junto com você. E a pessoa que vai querer te interromper. Tem isso ainda? Tem, com certeza. Então nunca para o desafio? Não, Achei que você ia falar é que o era a glória. Não, é o verdadeiro... A glória, pra mim, já conta quando a pessoa quer acompanhar a tua onda. E aí você tem o discernimento de poder falar, cara, essa pessoa vai correr comigo ou não. Porque tem gente que gosta de acompanhar o sucesso dos outros. Agora tem gente que lá de trás estava acreditando em você, estava investindo em você. Essas pessoas têm que continuar junto com você. E as pessoas que tentam te parar, cara, é exatamente o que vocês estão acabando de dizer. As pessoas que tentam te parar, a Google não é um sucesso? O que o ChatGPT veio para fazer? Para parar a Google. A Google é uma das maiores empresas do mundo. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter alguém tentando te parar. Sempre vai E aí? Só que aí você precisa entrar no que vocês estão acabando de falar. Você precisa se reinventar dentro do mercado. Toda hora, cara. Porque senão você vai morrer. Vamos pegar um fator que... Não tem mais o flow, né, cara? Não dá mais. Nossa. Já falamos sobre isso. Eu falo sobre isso, Não. inclusive, numa palestra minha, que é sobre
sobre o flow empresarial, né, cara? Cara, E sabe, assim, e sabe uma parada muito legal que não acontecia, Encostou. eu acho que na época que vocês dois empreendiam, a velocidade de mudança é muito mais rápida. Muito mais. É muito mais rápido. A pessoa hoje ela tá gostando muito de uma coisa que amanhã ela já não gosta mais. tipo, em horas, né? É questão de muito tempo. Por exemplo, eu É não a sei. dopamina rápida, né? Exato. É assim, Você não por quer mais exemplo, fazer isso. eu não sei se vocês hoje trabalham com tráfego pago aqui dentro. Mas, Trabalhando. por exemplo, se vocês trabalham com tráfego pago, vocês vão entender o que eu tô falando. Um dia você precisa fazer as métricas, no outro mudou. Mudou. No outro O mudou. Você, algoritmo você- já mudou tudo. o você algoritmo- precisa ir para outro lugar. A cor roxa não serve mais. Cara, é uma Né, análise... doideira é isso, uma- né? Vamos você pegar ligado, desse filho. podcast que a gente tá fazendo aqui agora. O que as pessoas vão gostar de parar para ver? Corte de 20 segundos, 15 segundos. Exatamente. É isso que elas vão querer Poucas consumir. vão vir pro denso, né? E as poucas que vêm e absorvem tudo que tem pra absorver são as poucas que dão certo. Porque a massa quer ver o curto, o rápido. Dopamina, sabe? Curto, prazer curto. Só que o prazer longo prazo Não, e o profundo. é o que é né? válido. O profundo que Porque, ó, transforma. Vamos falar um pouco né? sobre... Os cortes não transformam ninguém. Exato, vamos falar um pouco sobre essa dopamina. Porque os cortes nada mais é do que um prazer de dopamina. Porque a dopamina, a curto prazo, você vai achar em doce, sexo, Drogas. droga. Você vai achar... Atividade física. Rock and roll? Intensa. Exato. E rock and roll? Não é sexo, drogas e rock and roll? Também Esse é da sua época. O Woodstock. Woodstock. Prazeres curtos, que é, por exemplo, eu ver um vídeo, mas que dure pouco. Então, eu tenho uma sensação de dopamina que ela é ativada dentro do meu Cara, organismo, só que é um pico que ela teve. Em breve, esse pico cai. E o que a gente fala que é dopamina a longo prazo? Sabe, o simples fato de eu acordar cedo, tomar meu café, ler a Bíblia, limpar minha casa, ir pro escritório, trabalhar, nada disso me gerou dopamina a curto prazo. Só que chegou no final do dia, você falou, cumpri minha missão. Boa. Aquele momento é a dopamina a longo prazo. Cara, Ela não para. Essa é boa, hein, Diego? O que ó, Rogério, faz muito você tem sentido filho também, isso. Diego? Tem É muito Você tem, dois você tem filhos. filho? Você tem filho, não é, Roger? A dopamina a curto prazo. Vou e dou um boneco pro meu filho que eu paguei X e ele gostou muito daquilo. Dopamina a curto prazo. Bum! Daqui um tempo teu filho vai crescer aquilo ali e acabou. Daqui Não, a- crescer. À noite, cara. Não, na mesma hora. Dopamina a À longo, noite ele já... Puta que Pai, quero outro. dopamina a longo prazo. Dopamina a longo prazo. Peguei o meu filho, sentei com ele, assisti um filme com ele, expliquei pra ele sobre aquele filme, brinquei um pouquinho e coloquei ele pra dormir. Ele sempre vai lembrar disso. Dopamina a longo prazo. No final é sobre isso, cara. Dopamina a longo Boa. prazo. Boa. Isso Então- é legal, cara. Então, por exemplo, tudo hoje a gente se baseia em curto e longo prazo. E o curto nunca é saudável, né, cara? Exato. Nunca é saudável. É as pessoas Em mais... tudo. E as pessoas que mais vão dar certo são as pessoas que buscam um caminho mais difícil. Mais É- profundo, com mais calma. Porque tudo que é bom é mais difícil. É mais difícil. E tem uma coisa, Rogério, que eu falo até em alguns treinamentos que eu dou, que tá tudo bem. É errado você ter dinheiro? Não. Não, de Tá. jeito nenhum. É difícil ter dinheiro? Cara, hoje eu acho que não. Mas é médio. Mas você precisa trabalhar Mas para aquilo. precisa Precisa da trabalhar para dedicação. aquilo, seja numa startup, seja numa empresa. Ou seja, acaba sendo um pouco difícil você ter dinheiro. Você bater picareta, não tem jeito. Cara, é difícil não ter dinheiro? É muito mais difícil. É difícil também você não ter dinheiro, porque vai faltar comida na sua casa, você não vai conseguir pagar boleto. Deus Certo. me livre. É difícil você ter uma namorada, uma esposa? É difícil. Você vai precisar, você tá vivendo com uma outra pessoa, Selecionar, você tem que- outros hábitos. Sim. É difícil você não ter? É, porque você vai estar numa solitude. Ou seja, resumo da ópera, você vai escolher seu difícil. Na vida tereis Tudo é aflição. difícil, cara. Tudo vai ser difícil, só que Ou você você vai escolher o caminho que você vai seguir. Ah, é difícil ter sucesso? Porra, é difícil pra caralho. É difícil não ter? Também é. Porque você vai viver numa Você escolhe seu caminho. Você vai né, escolher. cara? Exatamente. Isso volta como você começou a fala. Você é o senhor de sua vida, Exato. protagoniza o seu destino e Tudo, bate no peito e vai. todo meu treinamento, ele gera em torno de uma palavra chamada autorresponsabilização. Foi massa Muito isso. bom. Muito bom. Eu acho assim, viu? Você precisa vir aqui falar com aqueles meninos que eu falei pra você. Poxa, legal, com certeza. Aceito o convite. Do Instituto. E assim, com certeza, cara. Isso aí é um transbordo que nós precisamos, né? São jovens, né? Não é um projeto, pra quem não sabe, Gerando Líderes, é um projeto social que a Hype de apoia há muitos anos, que nós
instituímos essa cultura de mentores muito jovem. Cara, que legal. Super legal. Hoje Muito legal. vem uma Outro peneira de projeto social. 500, E a cada muito- período 30, e sai cada guri. Cada guri bom, cara. Bom, E cara. tem bastante mentor legal também que vem. Meu né, Deus, cara? Os cara vem do- a galera E vem a pra gente, servir, e a né? gente precisa acreditar nessas pessoas, cara. Precisa. Cara, E aquela não acredita. é aquela relação do servir, né? Que no final das contas centraliza sobre isso, né? Reverberar, transbordar, Perfeito. é um princípio milenar aí que tá na Bíblia que a gente precisa estar focado, né? Praticar sempre. E quando eu trago a interessante, cara, pra você ver, né? Os caras que o João Kepler, que é parceiro de todo mundo. É muito interessante o que ele traz. O 5º nível de consciência empresarial, quando o cara tá no ápice, além da parte técnica, uma palavra chama servir, cara. Olha a energia quântica que isso tem na vida da gente espiritual. Então os caras estão falando, cara, faz tudo, alcança talvez bilhões, mas tem que servir. Aí é sobre servir, não é mais sobre vender, não é mais sobre nada. Aí muda, né? Acho que o jogo Exatamente. muda. Mas sobre Interessante. vendas, sobre Cara. empreender, sobre ter espiritualidade, tudo é servir. Porque eu preciso usar a venda para servir ao próximo. Eu preciso vender algo para trazer uma solução na vida do próximo. Isso é servir também. Legal. Então, se você para pensar, o homem mais poderoso do mundo foi o que mais serviu ao mundo. Super serviu, né? Só Ele serviu. só serviu, Ele ele só só deu serviu. amor e serviu. Deu a vida, pô. Cara, É? até pra nós estamos chegando ao fim, ô Aham, Rafael, até claro. pra nós, Tem você assunto vê, tem algumas assunto horas. pra muito, mas eu gostaria até de um retorno pra gente falar mais tecnicamente da relação de vendas. Eu acho que a gente tem que explorar nisso, até porque aqui é um podcast educacional também para empresários, né, Rogério? Com Para certeza, pessoas. Eu com acho que você que o conteúdo foi tão rico de pensar nessa centralidade do propósito, da fé, de trazer a luz de Jesus sobre o caminho da tua vida, que não dá pra sair disso. Ô, Diego, desculpa te interromper, Claro, não. mas é que, por exemplo, dentro desse treinamento que eu passo sobre vendas, que é um Boa. método RSale, só para te explicar, o que a gente bateu papo aqui hoje é meu primeiro módulo. Cara, É verdade, eu falo que sobre legal. mentalidade de sucesso, porque vendas se resume em uma palavra, que vendas é energia. Que legal. Ou seja, se eu não tenho uma mentalidade para eu ter essa energia suficiente para eu vender, Não vai. Pra você aumentar não a vai frequência, acontecer. Né? Você abre a frequência Porque, quântica mesmo da pessoa. Roger, é muito fácil eu entrar para dentro de uma empresa, pegar o time comercial e eu ensinar esse cara a prospectar, a negociar, fazer fechamento, fazer follow-up, fazer pós-venda, Técnica pura. metrificar. Tudo isso eu ensino. Agora, sabe o que é difícil ensinar, Rogério? É eu pegar na mão do Diego e falar, ô Diego, pô, cara, a gente precisa vender hoje, Diego. Pô, lembra lá da sua esposa. Pô, você lembra da sua esposa que você tá querendo comprar aquela bolsa pra ela, cara? Vamos lá, Diego, a gente precisa de energia pra gente conseguir vender. Isso é muito difícil de O ensinar, Flávio Rogério. Augusto fala muito sobre isso, né? O Flávio Augusto, né, cara? É muito difícil de ensinar a pessoa a ter energia. Ter Então, energia, o que eu ter faço? desejo, né, Eu cara? desperto Sucesso. a vontade dessa pessoa ter essa mentalidade. Porque a partir do momento que você tem um time comercial com essa mentalidade de querer mais... Mas aí, cara, desculpe te Não, claro, interromper. fica à vontade. Isso passa pela questão do... Será que é o propósito da pessoa também? Tem gente que tá lá na venda por falta de opção. Eu precisava trabalhar e... E lembra de uma, cara, de uma porra. frase que eu falei lá atrás, facilite ou não? Serve pra tudo. É pra tudo. Ou inclusive. seja, se aquela pessoa não tá na mesma energia, lança pro mercado de trabalho. Boa. Libera destino. Exatamente. Inclusive, assim, até pra... Libera destino. Às vezes a pessoa vai ser essa Rogério, empurrada que você tá achando que tá fazendo É. mal, na verdade tá fazendo bem pra pessoa, né? olha como que a cadeia, ela é a cultura também do CEO, do chefe, né? Ou do dono, como a gente pode nomear. A seleção também a seleção da contratação precisa ser bem olhar os indicadores relacionados à inteligência emocional, ao que o cara quer, né? Porque às vezes a gente olha um currículo frio ou joga alguém na correria lá e tenta empurrar que aquele cara se desempenhe, mas às vezes não é o perfil comportamental daquele cara. Então errou na contratação. Aí que vem, cara, tem gente Errou que na seleção, né? Errou na seleção. Cara, eu acho assim. E quando o cara erra na seleção da esposa, cara? Cara, isso aí Aí acontece fudeu. muito também. Eu tô brincando, porque quem fala isso é o Pablo, fala muito sobre isso. Cara, mas aí vem o que a gente vem falando. Ele tem que selecionar em tudo, né? Não negligencie o conhecimento, não faça as coisas rasas.
Senão você vai pagar o preço. E se você fizer, pague o preço. Exatamente. É o que a gente tá acabando de falar sobre, por exemplo, dopamina. Isso funciona pra sua esposa também. Por quê? Porque se você só escolheu ela pela beleza dela, isso é uma sensação de dopamina, curto prazo. Porque é a pessoa que vai te acompanhar, a pessoa que vai ser fiel, é a pessoa que quando você precisar de uma estrutura emocional vai estar do seu lado. E eu vou falar pra você, quem já passou eu pelo menos já passei 10 anos de casado, né? Poxa, legal. Rapaz, a mulher faz diferença. Não, uma boa esposa é legal. Meu Deus. A mulher na vida do Chega homem, um ela alavanca ou ela declina. No começo a gente não entende muito quando muito jovem. Não entende. Não entende. A maturidade vai dizer mais, mas tem hora que você sente, aí você fala, meu Deus. Graças a Deus, né? Ela esteve do meu lado. Rafael, eu acho que a gente tem papo com você aqui por muito tempo. Eu já estava te acompanhando, né, há um tempo. Até porque você vem de uma área que eu já atuei a minha vida toda e me chamou a atenção de saber, curiosidade, né? Legal. O que aqueles caras estão cutucando ali. E tem coisa nova. Mas o Rogério já me falou muito sobre você, né? A gente veio falando dele por várias vezes. Foi quando a gente fez aquele convite da imersão. Eu falei, a gente tem que trazer o Rafael aqui. Por causa disso, para ter conexão, né? Ambiência de pessoas, a gente quer estar perto. Mesma vibe. Mas eu vi também que a gente precisa trazer um conteúdo técnico, já fica um convite, né, Rogério? Pra gente debruçar na área das vendas. Só falar sobre vendas, acho legal. Puta, cara, como você falou, muitos podcasts mudaram a minha vida. Livros e coisa que eu não precisei pagar, é conteúdo gratuito. E eu acho que o início é por isso. Os meus mentores principais vieram sem eu nunca ter visto eles. Quando eu tive condições, eu acabei comprando um acesso, estive próximo, justamente para sentir essa frequência. Então, eu acho muito importante o objetivo do podcast é justamente criar esse mecanismo gratuito para as pessoas terem esse primeiro ponto de contato, para depois buscar, né? Porque às vezes a pessoa não tem o acesso da informação ou ainda não entendeu onde está, né? Exato. E assim, Rafael, para eu trazer você aí para falar onde que te encontra, eu queria agradecer os nossos parceiros, tá? Claro, legal. Eu queria agradecer aqui a Zulgos, que é uma empresa que você conhece. Gabrielzinho. Do Gabriel, que empodera homens, né? Que traz a vestimenta masculina como um alicerce também da prosperidade, não só uma roupa. É a importância do brand, né, cara? E aproveitando falando desse parceiro seu, já é também uma das técnicas de vendas. Que legal. Exatamente. A primeira impressão é que fica. Boa, que legal. Se apresente errado, você vai ter um cliente errado. Tá legal. Que bom ouvir isso. Boa. Card Saúde, que é uma empresa que democratizou aí o acesso de saúde para as pessoas, né? Democratizou a saúde de qualidade. E a Elisê, que está aí na tela. Que legal. Que você vai ver que é uma empresa que está mudando os paradigmas aí do conceito de atividade física, que é um propósito social importantíssimo. A atividade física ela não é rasa, ela é sistêmica, ela é pela pessoa, ela é pelo ser humano, né? Não é um simplesmente ato de suar e transpirar. Tá longe disso. Perfeito. Eu acho que a Elisê externalizou muito isso e, além dela ser um grande player, um grande case de sucesso, ela é um ente social muito importante hoje. Eu queria agradecer porque se não são os parceiros, que às vezes parece ser simbólico, esse conteúdo não chega. Isso é verdade. Então os parceiros ajudam essa prosperidade do servir. E, Rafael, obrigado aí por tudo que você falou hoje, eu acho que foi muito rico. Me impressionou porque a sua fala tocou mais em mim, no meu coração, arrepiamos por várias vezes, né? Com certeza. Porque no final nós falamos sobre nós, né? Eu acho que a gente tá falando sobre a gente aqui nas falas. E eu queria que você, nessa câmera aqui, falasse onde que te encontra, onde consome o seu produto, aonde consome também os empresários que querem ter contato com esse nível de intelectual de vendas, tá? Que eu acho que é disruptivo aí para esse empresário que tá precisando. Legal. Fala um pouco de onde te encontra ali. Bom, você pode me encontrar ali nas redes sociais. Meu Instagram é Rafael Rodrigues Miguel, meu nome é Rafael com PH. Ali dentro também a gente tem o meu método que chama Método RSale, ali dentro das redes sociais também. E ali eu vou ajudar você a vender mais, a ter uma experiência, trazer experiência para o seu cliente, transformar o seu time, ensinar a ter metodologias para que você tenha uma mentalidade de sucesso e transformar isso para o seu time, porque não basta só você ter, você precisa ensinar o seu time a ter a mesma mentalidade que você. Porque no final das contas, o empresário ele monta time e quem faz a empresa é o time. Legal. Rogério, e aí, o que você achou aí do... Cara, pra mim são duas felicidades, né? Uma que eu conheço o Rafael desde criança, né, cara? Que bom. Então, vê-lo assim com essa determinação e nesse desenvolvimento pessoal é motivo de alegria. E dois, em saber que ele tá atento, né,
essa nova economia, que é uma bandeira que a gente tem aqui, viu, Rafael? É Muito um forte. agente já, Então, né? é um agente, Um é agente cara da que tá- nova economia, né? Já é do time, vamos dizer assim, né? Então a gente fica muito feliz, principalmente pela posição geográfica, tá, cara? Sim, com certeza. Nosso estado ele é carente disso, então a gente precisa de alguns Rafaéis, alguns Douglas, alguns Verdade. Diego, alguns Rogério, pra gente poder Mexeu. mexer o negócio, né? Cara, a Porque gente ir para São Paulo, ou ir para um grande centro, ir para o Vale do Silício é muito fácil. a gente Você vai precisa lá valorizar. e se A gente resolve, precisa né? valorizar o conhecimento que a gente tem dentro do estado hoje. Precisa. Como você acabou conhecendo um amigo transbordar. nosso em comum que acabou se tornando o Douglas, cara, um menino incrível, traz um conhecimento incrível e ele tá hypando agora no que há de mais novo no mercado, que é inteligência artificial. E ele traz isso de uma maneira disruptiva, ele tá criando vários negócios, inclusive ele já foi convidado por vários grandes players para ser sócio. E é daqui, né, cara? E é daqui do MS, cara. Então, Isso que é assim, legal. a gente tem muita coisa boa para oferecer, só que, às vezes, por que a gente acaba indo para fora? Porque a nossa própria terra acaba não acreditando no que a gente tem para Mas oferecer. aí a gente agora, sempre foi assim. Com a nova economia, não mais. Amém. A gente sabe de onde a gente vem, Amém. a gente sabe quem tá por nós, E o pertencimento é nosso o vetor. resultado Fala mais. fala mais. Rogério, pega Beleza? esse livro aí pra mim um pouquinho. Eu vou dar a dica de livro agora pra galera, tá? Esse livro aqui não foi colocado por acaso, eu acho que é o que você externaliza, inquieto por natureza. Meu pezinho aqui embaixo só mexendo. É organizado por um grande mentor aí, um agente político da nova economia, agente social, político social, que eu quero dizer, que é o João Kepler. E aqui tem um capítulo também de um cara especial dedicando o Theo Braga, filho dele, jovem, assim como você, que é outro agente social de mudança para esse novo momento. E fica a dica do livro Inquietos por Natureza, que nada mais é do que aquelas pessoas que buscam. E é um lifelong learning, sempre busca, nunca para, e a meta final não está estabelecida. Beleza? Obrigado, Rafael, por tudo. Obrigado, Obrigado Diego, pelo pelo seu convite, tempo. Foi que um isso. prazer. Valeu, tamo junto. Obrigado, Roger. Rafael. Valeu, galera. Ó, e até ao próximo episódio. Se você gostou, se acha que algum parceiro seu precisa ouvir isso, algum empresário, compartilhe esse conteúdo que vai valer a pena. Sirva outra pessoa. Amém. Valeu. É isso aí, transborde. Um abraço.